Muito bem, nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja bíblica, contemporânea, relevante, missionária, uma igreja para você e para sua família. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, amigo precioso, homem de Deus, um líder extraordinário, um homem que tem levantado a visão para que a igreja alcance as nações com o Evangelho. E esta igreja está de braços abertos para você, para sua família. Venha nos fazer uma visita, traga a sua família. Vai ser algo maravilhoso para nós receber vocês em nosso meio, para juntos caminharmos a belíssima carreira da vida cristã. Este programa tem como objetivo responder perguntas que nos são enviadas. E no programa de hoje, 3 perguntas serão aqui respondidas. A primeira delas é esta: Pastor, é legítimo um cristão jogar na loteria? Bom, obrigado pela sua pergunta, e a sua fala foi se é legítimo. O cristão bem instruído, bem doutrinado, que baliza a sua vida pela palavra de Deus, ele vai compreender que nós não devemos viver à cata de riquezas ou de bens materiais através do jogo, jogos de azar, seja ele de que natureza for. O cristão é ensinado que ele deva trabalhar usando a sua inteligência, a sua força, seus talentos, seus dons, porque é Deus quem adestra as nossas mãos para adquirirmos riquezas. A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Então é por meio do trabalho e não de jogos de azar que nós devemos buscar a nossa sobrevivência ou aspirar riquezas. Aliás, a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro dele nunca se farta. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O jogo é uma loteria, é um jogo de azar, onde em milhões e milhões e milhões um leva. Mas isso é uma ilusão. Há pessoas que deixam de comprar arroz com feijão para casa, para botar o dinheiro no jogo. Há outras pessoas que se tornam completamente dependentes dessa prática, porque todo jogo, de certa forma, é viciante. Então, a pergunta é legítimo? E eu responderia para você: não, não é. Não é conveniente. Não é o que a Bíblia ensina. Não é o que pauta o bom testemunho do Evangelho. Não tem sido a prática dos cristãos ao longo dos séculos. Portanto, embora todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas me convêm. Segunda pergunta: Pastor, uma pessoa que se divorcia pode casar de novo? Pergunta fundamental essa, viu? Muito importante. Primeiramente, é preciso dizer que Deus instituiu o casamento, mas não o divórcio. O casamento é instituição divina, o divórcio é instituição humana. O divórcio não é uma ordenança divina. Deus permite o divórcio, mas não ordena o divórcio. O divórcio só acontece, disse o Senhor Jesus, por causa da dureza do coração. E o que é dureza do coração? É a incapacidade de perdoar. Hoje, em muitos países,
a cifra dos divórcios estão atingindo praticamente 50%. De cada 100 casamentos, 50 são desfeitos. A nossa geração aplaude a dissolução do casamento, quando na verdade não está atento às vítimas do divórcio. Esta semana ouvi de uma menina cujos pais se separaram agora na quarentena. A separação e o divórcio dos meus pais doeu mais do que uma facada no peito. As grandes vítimas do divórcio são os filhos. Se nós discutíssemos um pouco mais o que é casamento, entendêssemos melhor o que é casamento, nós teríamos menos divórcios. Porém, só há duas cláusulas no Novo Testamento para legitimar o divórcio, abrindo então possibilidade para um novo casamento. Primeiro, infidelidade conjugal. A parte traída pode, não deve, pode se divorciar. E se for esta a causa, é possível casar de novo. A segunda cláusula, essa está em Mateus 19, versículo 9. A segunda cláusula exceptiva está lá em 1 Coríntios 7,15. É o abandono irremediável. Se o cônjuge é abandonado, o cônjuge que foi abandonado, seja ele o homem ou a mulher, pode se divorciar, não precisa ficar preso àquele jugo. Então, não é divórcio por qualquer motivo, porque se o divórcio não tem base bíblica, o segundo casamento também não tem base bíblica. Mesmo que o Estado dê um atestado de divórcio, uma certidão de divórcio, e que seja legítimo pelas leis dos homens, o segundo casamento, de acordo com as leis de Deus, não tem legitimidade. Quem faz isso, de Jesus, comete adultério. Última pergunta do nosso programa. Pastor, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Esta é outra pergunta soleníssima. É um assunto complexo. Dr. Billy Graham disse que, para ele, blasfêmia contra o Espírito Santo é manter-se incrédulo até o último fôlego da vida. Aí não tem salvação. Preciso concordar com ele que quem se mantém incrédulo até o final da vida não tem salvação, porque não há possibilidade de salvação depois da morte. O que a Bíblia nos ensina em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Porém, eu entendo que não é sobre esse assunto que Jesus está tratando, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que está lá no texto é que a blasfêmia é cometida por aquelas pessoas que, embora conscientes, esclarecidamente, atribuem uma obra de Deus, uma obra de Cristo, realizada no poder do Espírito Santo, ao maioral dos demônios. Quando esses fariseus disseram que Jesus expulsava demônios pelo maioral dos demônios, pelo poder de Beelzebu, como se Jesus estivesse, e o Espírito Santo estivesse associado aos demônios para fazer a obra. Jesus diz que isso é blasfêmia. É atribuir uma obra de Deus a Satanás. É dizer que Jesus está inspirado não pelo Espírito Santo, mas inspirado por Satanás para fazer o que fez. Jesus chamou isso de blasfêmia, que não tem perdão nem nesta vida, nem na vida vindoura. Vale destacar que nenhum salvo comete blasfêmia contra o Espírito Santo. Nenhuma pessoa comete esse pecado sem saber que está cometendo. Nenhuma pessoa arrependida do seu erro cometeu esse pecado. Porque em havendo arrependimento há perdão, e esse pecado é cometido por alguém com dureza de coração, que não se quebrantará, não se arrependerá dele. Então, se você tem angústia na alma, pelo medo de ter
talvez um dia cometido esse pecado, descanse o seu coração. Descanse o seu coração. O simples fato de você estar com o coração quebrantado e preocupado é prova de que você não cometeu esse pecado. Que Deus é o Deus perdoador, que tem prazer em perdoar o pecado e tem alegria na misericórdia. Este é o nosso programa. Manda para cá suas perguntas e nós as contemplaremos aqui. Eu quero agora reiterar meu convite a você para vir nos conhecer na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fica na Avenida das Nações Unidas, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Nesse período aí de isolamento social, nós temos cultos todo domingo às 8 da manhã, às 11 da manhã, às 4 da tarde e às 7 da noite. Você é o nosso convidado. Venha, traga a sua família. Estamos ministrando as aulas de escola dominical online às 9h40 e 5h40 da tarde. Segunda-feira, 20 horas, culto Conexão com Deus. Terça-feira, 2h30 da tarde, Mulher e Esperança. Mas você pode, se mora fora de São Paulo, acompanhar também a nossa programação online. Nós temos uma TV web 24 horas por dia no ar. É só acessar o canal de YouTube da igreja, IP Pinheiros, e você receberá todo esse rico acervo para abençoar a sua vida. Então, acompanhe-nos pelas redes sociais da igreja. Nós estamos aí marcando presença não só no Brasil, mas no mundo todo. Agora com mensagens com legenda em inglês. Certamente, tudo isso para abençoar a sua vida e para alargar as fronteiras do reino de Deus. Deus abençoe muito você. Se você está desigrejado em São Paulo, corra para cá, venha fazer parte conosco. Vai ser uma grande bênção acolher você e a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.